Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Van de Sick, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Quero saber qual novidade você trouxe nessa semana para o Echo Journal Club. Essa semana, Bárbara, eu vou trazer um trabalho interessantíssimo de avaliação das pressões pulmonares com ecocardiograma. Um trabalho publicado aí no JACE recentemente, que basicamente buscou avaliar comparativamente os diferentes métodos que a gente tem com o ecocardiograma de estimar as pressões pulmonares, em particular a pressão média de artéria pulmonar, a famosa PMAP. A gente sabe que existem diversas formas de fazer a medida da PMAP, ou melhor, a estimativa da PMAP com o ecocardiograma. A diretriz aí de avaliação do coração direito, publicada no ano passado, traz aí justamente pelo menos aí 6 alternativas de fórmulas que a gente pode lançar mão para poder fazer essa análise da pressão média de artéria pulmonar, mas a grande questão é que qual delas a gente deve usar? Será que tem uma delas que seja melhor do que as outras? E se a gente tem tantas formas de medir a PMAP, por que a gente ainda continua fazendo avaliação usando a PSAP ao invés de recorrer à própria PMAP, já que a gente consegue fazer isso com o ecocardiograma? E a PMAP é o parâmetro que é usado, né, pelas diretrizes clínicas para definir a presença de hipertensão pulmonar. Pois então, esse que é um dos principais objetivos desse trabalho aqui que a gente traz hoje aqui no Echo Journal Club. É a comparação desses diferentes métodos de avaliação das pressões pulmonares com o CAT direito. Então, a gente vai comparar aqui diretamente a estimativa da PMAP por diversos métodos cardiográficos, um total de 6 métodos diferentes trazidos pelos autores, com a medida do CAT feito diretamente no CAT direito, tá? No cateterismo cardíaco direito, tá certo? Aqui, um detalhe interessante nesse caso é que, além de todos esses métodos, né, eu acabei não comentando, mas basicamente, para quem não conhece, a gente tem listados aqui 6 métodos de avaliação da PMAP, citando eles rapidamente. A gente tem o cálculo por meio da fórmula hemodinâmica clássica, que é 2 vezes, a gente vai pegar 2 vezes a pressão diastólica, somar com a pressão sistólica da artéria pulmonar e dividir por 3. E a gente tem, e a gente vai fazer isso, né, de 2 maneiras, usando dados provenientes de 2 formas diferentes, que é usando a PSAP, claro que a gente já conhece pela regurgitação tricúspide, mas a PDAP proveniente do gradiente artéria pulmonar, ventrículo direito, pela regurgitação pulmonar, velocidade final de regurgitação pulmonar na diástole, e também por uma forma de fazer que é usando a medida do gradiente VDAD através do refluxo tricúspide, mas medido no mesmo momento em que ocorre a abertura da válvula pulmonar. O terceiro método é estimando aí o gradiente médio da regurgitação tricúspide, por meio ali do tracejado, né, da curva de fluxo com Doppler contínuo, somando a pressão arterial direita também. O método 4 é o famoso método do TAC, né, do tempo de aceleração do fluxo na via de saída do ventrículo direito. Então,
onde a gente vai usar uma fórmula diferente se o paciente tiver com frequência cardíaca maior ou menor do que 120 milissegundos. O método 5 é usando a velocidade de pico da regurgitação pulmonar ou a velocidade diastólica inicial da regurgitação pulmonar somado com a pressão arterial direita. E o método 6 é um método derivado aí de uma fórmula, né, derivada de um coeficiente de correlação linear sugerido por alguns autores aí alguns anos atrás, onde basicamente a gente vai pegar esse gradiente VDAD, né, esse pico, essa velocidade máxima da regurgitação tricúspide, e aplicar na fórmula para estimar a PM/AP. Então, esses que são os métodos analisados aqui, todos eles são possíveis de ser usados na nossa prática, mas qual deles será que é melhor? Será que tem um que é melhor do que o outro, um que é pior do que o outro? Então, vamos olhar isso aqui mais a fundo, tá? Um detalhe importante nesse trabalho é que eles fizeram uma avaliação da pressão arterial direita de uma maneira um pouco diferente do que a gente faz na nossa prática. Veja que eles não usaram aquela matriz clássica de maior ou menor que 21 milímetros e maior ou menor do que 50% de variação respiratória. Aqui eles deram nuances, onde um diâmetro de até 15 milímetros daria 3 milímetros de mercúrio, com variação maior do que 50%, e assim sucessivamente, permitindo que ele graduasse ali de maneira mais, vamos dizer assim, mais detalhada a pressão arterial direita, indo de valores como 3, 5, 8, 15 e 20. Então, realmente permitindo que ele botasse o paciente num valor mais específico de pressão arterial direita, ao invés de grandes faixas ali de valores, tá? E um detalhe interessante é que eles compararam essa pressão arterial direita também com o CAT direito e ainda lançaram mão de um artifício que é trocar nas fórmulas a pressão arterial direita estimada por meio da avaliação da veia cava inferior pela pressão arterial direita medida pelo Swan-Ganz, para entender se realmente o eco é capaz de fazer essa avaliação e para minimizar essa estimativa da pressão arterial direita pelo eco no impacto de comparação entre essas duas ferramentas, né, o CAT direito e o ecocardiograma, certo? Então, como é que foi a população estudada? Como é que eram esses pacientes? Então, a gente teve então um total de 122 pacientes, na sua maioria, né, 46% deles fizeram CAT direito com o objetivo de esclarecimento de dispneia, mas também tiveram outras indicações aí, por exemplo, avaliação de hipertensão pulmonar, para transplante cardíaco e transplante hepático também, tá certo? Além de doença valvar. Então, a gente teve algumas indicações aí para avaliação desse CAT direito, que eu passei sem querer. Perceba que a gente tem um percentual bem maior de homens, então 70% da população era homem, tá? E a gente tem um percentual de 60% de pacientes com fibrilação atrial ou flutter atrial, então um dado bem importante nesse caso aí, tá? Em relação aos achados hemodinâmicos desses pacientes, a gente vê aqui, antes de mais nada, que 77% dos pacientes estavam em ritmo sinusal no momento da avaliação, tá? Isso é uma questão importante. Então, a gente tinha um percentual de pacientes com fibrilação atrial ali, mas foi menos da metade. A fração de injeção, na média, foi de 47%, e 108 pacientes tinham diagnóstico de hipertensão pulmonar, um total de 89%. Curioso que a resistência vascular pulmonar entre os dois métodos foi relativamente próxima ali, embora o cateterismo direito tenha dado valores menores do que a ecocardiografia. E comparando ali os diferentes métodos de avaliação da PM/AP, a gente vê que cada um deles deu valores diferentes da PM/AP, né? Como a gente já sabe, quem faz isso na prática, eu me incluo nesse grupo, sabe que cada método que a gente fizer, a gente vai ter valores levemente diferentes, e a gente vê ali que teve valores indo desde 33 no valor máximo ali, que foi com o método 3, que é pelo gradiente médio da regurgitação tricúspide com a pressão arterial direita, até valores de 28, que foi o obtido pela fórmula, entre aspas, clássica ali, 2 vezes a PDAP mais a PSAP dividido por 3. Então, com isso, a gente tem uma variação ali razoável, né, de valores, e aqui eu estou falando de valores médios, tá? Quando a gente compara isso com o próprio CAT direito, a gente vê que a PM/AP média no CAT direito foi de 33 milímetros de mercúrio, então, mais próximo ali do limite superior desse conjunto de avaliações que foi feita com o ecocardiograma. Então, na análise de correlação linear entre os métodos, né, CAT direito sempre aqui na coluna vertical, assim, no eixo Y, e no eixo X, os diferentes métodos de avaliação ecocardiográfica, né, aqui
cada um deles representado por seu respectivo número, dados interessantes aqui que são importantes para a nossa prática. Primeiro deles, que a avaliação da PMAP pelo tempo de aceleração da artéria pulmonar é o pior parâmetro de todos. Ele tinha um coeficiente de correlação linear que foi de apenas 0,33. Então, de fato, muito, muito, muito limitado para fazer essa avaliação. Outros dois parâmetros que foi a avaliação por meio da velocidade diastólica inicial do refluxo pulmonar, né, ali dando a PMAP diretamente, ou usando aquele método que usa a velocidade máxima de redução tricúspide com a pressão PDAP estimada por meio do refluxo tricúspide, ali também foram mais ou menos, tá? Tiveram valores que não foram bons, mas também não foram tão ruins quanto o TAC, o coeficiente de correlação linear ali de 0,48. A gente teve valores bem aceitáveis ali de correlação de 0,62, tanto para avaliação usando o gradiente médio do refluxo tricúspide, quanto a fórmula derivada da PSAP através do coeficiente de correlação linear, que eu já comecei com vocês, mas o que teve o melhor resultado aqui nessa análise de coeficiente de correlação linear foi a estimativa usando duas vezes a PDAP vezes a PSAP, né, por meio do refluxo tricúspide e da velocidade diastólica final do refluxo pulmonar, foi o que teve o melhor coeficiente de correlação linear. No entanto, vale destacar que nem tudo é a avaliação do coeficiente de correlação linear. Um ponto que precisa ser destacado aqui foi a feasibilidade, ou seja, o quanto foi possível obter esses dados com o ecocardiograma. E perceba que, embora o tempo de aceleração da artéria pulmonar tenha sido obtido em mais de 90% dos pacientes, ele foi o que teve a pior performance. Então, muita gente fica tentada ali só porque viu, consegue pegar ali a medida do TAC, e a gente acaba tendo um valor que é muito, muito, muito aquém do que a gente gostaria em relação à acurácia dessa medida ou desse cálculo, né? Por outro lado, se você for olhar, as medidas que usaram a velocidade do refluxo pulmonar, embora tivessem ali uma acurácia melhor, elas têm uma disponibilidade muito menor. A possibilidade, a feasibilidade, a aquisição dessa imagem, dessas medidas, foi possível ali em 30% ou menos dos pacientes. Então, por mais que, por exemplo, o método 1 talvez fosse o que teve o melhor coeficiente de correlação linear, ele estaria, em tese, indisponível em quase 70% dos pacientes, né? E, por último, os parâmetros que usaram a velocidade máxima do refluxo tricúspide, ou a velocidade média do refluxo tricúspide, né, o gradiente médio do refluxo tricúspide, eles foram os que tiveram o melhor equilíbrio entre acurácia e disponibilidade, podendo ser analisados aí em boa parte dos pacientes, mas com uma boa acurácia ali, chegando próximo do que a gente desejaria ali de acurácia, né, em relação ao coeficiente de correlação linear. E, como eu já comentei, o coeficiente de correlação linear também não é tudo, né? Se você for considerar os gráficos de Bland-Altman, que basicamente tentam medir ali a dispersão dos resultados comparando um método com o outro, a gente vê que alguns dessas medidas, né, desses métodos, tiveram ali um coeficiente de concordância muito pequenos, né? Os que melhor performaram aqui nesse sentido foram os métodos 3 e 4, que foram os métodos que tiveram a melhor correlação ali entre eles, né? A melhor concordância entre os métodos, tá? E se a gente considerar uma variação de apenas 5 milímetros entre os dois, realmente o que teve a melhor acurácia foi o método 3, que foi 45% dos pacientes, tá? Na verdade, desculpa, o método 1 foi 51% e o método 3 foi 45%. O outro dado interessante foi o que eu trouxe em relação à medida, à estimativa da pressão arterial direita, da PAD, por meio do ecocardiograma. A gente vê como é bizarro o gráfico de dispersão de resultados entre a PAD medida pelo eco e a medida pelo CAT direito. O eco chega a medir PAD de 15, quando ela na verdade é 5, mede 5, quando ela na verdade é 15. Então, isso denota como, de fato, é muito difícil, é o principal calcanhar de Aquiles na avaliação da hemodinâmica do coração direito.
com o ecocardiograma é a medida da pressão arterial direita, embora exista algum grau de correlação linear entre essas duas medidas. Então, a gente vê ali um coeficiente de correlação linear que foi de 0,45, longe de ser perfeito, mas ainda assim aceitável, eu diria, para uma ferramenta que é não invasiva e que a gente não dispõe de nada melhor do que isso para poder fazer essa avaliação, tá? E um detalhe interessante é que nessa análise de sensibilidade, por assim dizer, onde eles substituíram essa PAD do eco pela PAD do cateterismo, não houve uma melhora tão grande assim do resultado. Pelo contrário, usando a PAD do eco, o valor final da PMAP por meio das medidas ecocardiográficas, né, foi mais próximo do cardio direito do que usar um valor misto, né, usando a PMAP ali do eco somado com a pressão arterial direita do CAT sempre que essa medida fosse necessária. E um outro dado que eles analisaram também foi a correlação entre a resistência vascular pulmonar e entre eco e CAT. Também teve uma correlação ali que foi um pouquinho melhor, de 0,52, mas ainda assim uma correlação que não é uma correlação forte, uma correlação, um índice de correlação linear que é menor do que 0,60. Para fechar, eu acho que talvez a mensagem mais importante desse trabalho seja retratada aqui nessa figura, onde basicamente os autores pegaram diversos cenários, na verdade 5 cenários clínicos, onde eles avaliavam como era a performance do eco para o diagnóstico HP, ou seja, não é para a definição do valor de pressão pulmonar, mas sim para a definição do diagnóstico da doença hipertensão pulmonar, e ele usou cenários onde eram disponíveis cada vez mais dados, né? Então, veja que quando a gente tem disponível todos os dados, né, a avaliação do refluxo tricúspide, da velocidade máxima do refluxo tricúspide, da velocidade média do refluxo tricúspide, que é do gradiente médio, no caso, a gente tem a avaliação da pressão arterial direita e das pressões da avaliação do refluxo pulmonar, da PMAP e PDAP pelo refluxo pulmonar. Nesses cenários, a gente teve, nesse cenário, né, onde você tem a maior disponibilidade de métodos, você teve uma acurácia de 100%, uma área sobre a curva de 1 para avaliação cardiográfica, mostrando que o eco é sim perfeitamente capaz de chegar ao diagnóstico de hipertensão pulmonar, mas, para isso a gente deve sempre buscar fazer a correlação de mais de um parâmetro e não se basear apenas em um único parâmetro. Então, esse foi o trabalho bastante interessante aí, publicado no JASE, onde os autores concluem que a gente tem métodos disponíveis, diversos métodos disponíveis para fazer essa avaliação da PMAP, que alguns deles são aquém do esperado, como, por exemplo, o tempo de aceleração da pulmonar e a avaliação do pico de regurgitação pulmonar tem performance muito baixas em relação ao que a gente desejaria. A gente tem métodos que parecem melhores, no caso aqui, como sugerem os autores, sobretudo os métodos que lançam mão da avaliação da PSAP, né, do refluxo tricúspide, seja ali por meio da velocidade máxima, seja por meio do gradiente médio, sempre somando com a pressão arterial direita, mas a mensagem principal é da gente sempre correlacionar as informações de mais de um parâmetro para chegar ao diagnóstico final da hipertensão pulmonar. Bárbara, esse foi o trabalho que eu queria trazer para discutir com vocês hoje, um trabalho que eu confesso que eu fiquei bastante empolgado quando eu vi, eu achei muito massa as comparações e poder ver na prática qual que é a correlação entre esses diferentes parâmetros no nosso dia a dia, né? E você, o que você achou desse trabalho? Você gostou? Você já tinha essa noção da comparação da performance dos diferentes parâmetros cardiográficos da avaliação da PMAP? Eu, particularmente, não sabia desse tanto de informações que você trouxe, por isso que um artigo novo é bom, que traz informações assim, cada vez novas e renova a nossa memória, né, do que a gente já estudou. Confesso que é bem desafiador a gente colocar isso na prática, né, associar todos esses métodos num exame, numa agenda. E eu tenho para mim uma regra de ouro, que assim, o eco não mede a pressão pulmonar, ele estima. E a estimativa só é boa quando assim, o dado é confiável, né? Então a gente tem que ter dados confiáveis, integrados, e fazer junto com o nosso raciocínio, com o paciente que a gente está na nossa frente, integrar isso tudo. Então, no dia a dia, essa regurgitação tricúspide, na minha opinião, é boa, a gente pode confiar, a gente pode fazer o que a gente já faz no dia a dia, a gente pode usar o método 3, né? Se a regurgitação
tricúspide é ruim, não dá para ter aquele envelope tão bom, a gente tem que integrar com outros artifícios. Para mim, a aceleração, o TAC, serve de alerta, né? Ajuda como um alerta. E a regurgitação pulmonar complementa. Geralmente a gente pode pegar, a gente tem acesso à regurgitação pulmonar em vários pacientes, grande parte serve como um complemento. Mas é isso que você falou. O que eu acho que na prática a gente tem que saber que existe, integrar, e que o número isolado pode ser uma armadilha para a gente, igual tipo de aceleração pulmonar de forma isolada. Então é isso, correlacionar, juntar o maior número de informações para a gente ter uma estimativa mais confiável da pressão pulmonar. Eu costumo dizer sempre nas minhas aulas e nas discussões de caso que o TAC, o tempo de aceleração pulmonar, ele serve como um parâmetro per si, mas estimar a PMAP usando o TAC é uma tarefa que eu não recomendo para ninguém. Eu acho que a chance de erro é muito grande, principalmente se você for usar esse dado para tomada de conduta. Isso é bem latente assim na minha prática. E eu acho que a grande questão, obviamente a gente não vai fazer isso para todo mundo, mas naquele paciente em que a gente encontra um HP, sobretudo quando a gente não tem o diagnóstico firmado, ou quando os valores são limítrofes, aquela PSAP de 42, 39, né? Onde às vezes o paciente tem ventilação mecânica, você sabe que a pressão arterial direita é ainda pior, a performance da avaliação com o ecocardiograma, e aí vale a pena você lançar mão de outros parâmetros, claro, desde que disponíveis. A gente viu que a disponibilidade da avaliação do refluxo pulmonar foi muito restrita, foi menor do que 40% nessa coorte. Então a gente sabe que ela não vai estar disponível sempre, muito pelo contrário, mas ainda assim pode fornecer dados interessantes, porque a somatória dos parâmetros, no eco a gente não tem para onde correr, a avaliação multiparamétrica sempre vai ser superior à avaliação de um parâmetro isolado, num exame que é não invasivo e que visa avaliar aí a hemodinâmica do paciente em tempo real, né? Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.